E os espíritos mais evoluídos, entre eles existem aqueles que podem se chamar de anjos de guarda. São espíritos protetores nossos. Quem são eles? A grande maioria são espíritos que acompanharam o nosso desenvolvimento. Talvez alguns desde a nossa origem. Nós não sabemos. Nós sabemos que eles são como adultos e nós somos como crianças. E eles zelam por nós e nos acompanham durante todo o período de nossa existência. Então, há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-los? Sim, há. Existem espíritos familiares que nos acompanham a vida toda e existem espíritos guardiões, que pode chamar anjo de guarda. Temos que entender que é um anjo de muita luz, é um espírito de muita luz, que nos oferece a oportunidade de crescimento espiritual. Ele nos protege. Ele nos protege dos sofrimentos da terra? Não. Ele nos protege dos sofrimentos espirituais. Se algum espírito quiser nos atacar, ele vai nos defender. Vai nos inspirar dando bom conselho. Ele vai ser aquele guardião, aquele guia para as nossas almas. Porém, ele deixa que as coisas do mundo nos aconteçam, porque estar aqui na Terra é como se estivéssemos numa escola. Estar aqui é aprender. Isso significa que enquanto estamos aqui, nós estamos crescendo espiritualmente. E as coisas que acontecem com a gente, no cotidiano, falta de dinheiro, falta de trabalho, falta de paciência, são coisas para desenvolver o nosso espírito. Então a dor e sofrimento aqui da Terra, ele não se interfere, não interfere, embora tenhamos a fé em Deus e a fé neles. E se pedirmos, muitas vezes, eles não nos dão um consolo, eles dão uma ajuda, porém não assumem a responsabilidade nem do nosso estudo, nem do nosso trabalho. Naquilo que cabe a nós fazer, ele deixa que nós façamos. Eles não vêm educar nossos filhos, eles não vêm varrer a nossa casa. Obrigação nossa, nós temos que cumprir. A obrigação dele, nos proteger espiritualmente. Logicamente, se a gente não quer a proteção deles, por exemplo, se a pessoa sabe que não pode beber, não pode usar droga, e mesmo assim insiste, eles permitem, porque é vontade nossa. Porém, se a gente põe na nossa cabeça a vontade firme de abandonar a droga, abandonar o vício, ele nos dá condição, junto com Deus, junto com os bons espíritos, para que tenhamos força de vontade para livrar de todo esse mal, toda essa influência negativa. Mas nós sempre temos que fazer a nossa parte. Nós não temos olhos para ver a batalha que ocorre no mundo espiritual. Nós estamos cercados de dimensões e acontecem muitas coisas ao nosso redor. Nosso espírito guardião, ele nos protege justamente do que acontece no mundo espiritual. Interfere na nossa vida diária? Sempre que nós chamamos por ele, sempre que pedimos conselho para ele, ele interfere. Se nós não lembramos dele, nem de Deus, ele não interfere na nossa vida diária, tá? Pode vir como os espíritos bons e familiares durante a noite, durante o sonho, nos aconselhar, mas durante o dia, nós só estamos em contato com eles se os chamamos. Se não chamar, eles não se apresentam. E muitos deles se dedicam antes mesmo do nosso nascimento. Nós não sabemos a origem dessa proteção. Às vezes o mesmo espírito, o mesmo guardião nos acompanha vida após vida, porque para eles o tempo é diferente do nosso. Eles têm a capacidade de fazer muito mais coisa que nós podemos imaginar. E entre as inúmeras ocupações dele, estamos nós. Como pai protetor, que apesar de proteger o filho, ele continua trabalhando, nosso anjo de guarda, ele nos presta, ele presta atenção na gente, ele nos protege durante todo o período da nossa vida. É uma missão dada por Deus, assim como a missão é do pai para proteger o filho. Imagina só, a mãe não se sente bem alimentando, criando o seu filho? O anjo de guarda é como se fosse um pai, como se fosse uma mãe. Durante a vida toda, ele observa, ele acompanha, vê o desenvolvimento da criança, vê o nosso desenvolvimento. E à medida que a gente vai atingindo a maturidade, ele vai permitindo que a gente se arrisque mais, faça mais. Enquanto a criança é pequena, a mãe vigia o tempo todo, está lá protegendo o tempo todo. À medida que a criança vai ficando mais velha, que vai tendo noção do certo e do errado, a mãe se afasta, vê de longe, acompanha de longe, mas não está lá vigiando o tempo todo, porque não precisa. Porque a criança, à medida que vai se transformando em um adulto, a criança vai aprendendo certo e errado e já não vai se machucar mais. Já não vai enfiar
a mão no fogo, não vai enfiar a agulha na tomada, porque ela vai criando maturidade. Assim somos nós. À medida que vamos evoluindo espiritualmente, vamos deixando de fazer o errado e vamos procurando o certo, vamos procurando as coisas boas da vida. O anjo de guarda, o espírito guardião, o anjo de luz, o espírito bom, ele pode ajudar uma pessoa durante a vida toda, mas isso não impede que ele ajude outras pessoas. Imagina só o pai de família tem o filho, leva o filho para o parquinho. Durante o período que o filho está no parquinho, ele protege o filho, evita acidente. Mas se ele vê uma outra criança passando mal e ele tem como socorrer, ele também vai ajudar essa outra criança, sem deixar de prestar atenção no próprio filho. Muitas vezes nós podemos tomar conta de 3, 4 crianças, sendo que uma delas é nossa filha e nosso filho, e nós damos conta. Os espíritos de luz, nossos anjos guardiões, que são muito mais evoluídos que nós somos, eles têm plena capacidade de nos ajudar, nos acompanhar e acompanhar outros espíritos, outras pessoas. O espírito de luz, o espírito protetor, o anjo de guarda nunca está preso. Ele acompanha por amor, ele acompanha por gostar da gente, porém ele não está preso da gente. Na hora que ele tem que fazer algum trabalho, ele vai deixar outro no lugar dele tomando conta. Assim como um pai de família que tem que trabalhar, põe o filho na creche, põe o filho sob guarda da esposa, o filho mais velho, de um parente, de um amigo. Então a criança nunca está sozinha, nós nunca ficamos sozinhos. O espírito protetor pode ser comparado a um adulto que tem uma criança. Ele não é obrigado a ficar o tempo todo com a gente. Porém, quando ele se afasta, o espírito protetor sempre deixa um outro espírito para tomar conta. O anjo de guarda não abandona nunca. Só que ele dá uma coisa chamada para nós liberdade. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Em vez de pensarmos na criança, vamos pensar agora no adolescente. Embora a mãe e o pai acompanhem o desenvolvimento do adolescente, sabe o que ele está fazendo de certo e de errado, ele continua dando conselho. Mas o dia que o adolescente não quer receber mais o conselho, o pai e a mãe se calam, não falam mais, não aconselham mais. Ele não abandona o filho, ele não abandona o adolescente, mas ele permite que o adolescente faça o que quer, porque essa é a vontade dele. Então, o anjo de guarda, o nosso espírito protetor, à medida que nós vamos envelhecendo, ele vai se distanciando no sentido de permitir que a gente siga de acordo com a nossa vontade. Se ouvirmos a ele, se seguirmos o conselho dele, sempre estará nos guiando. Então o espírito protetor nosso, ele enxerga a gente no nosso desenvolvimento. E se a gente presta atenção nele, se dá ouvido para ele, ele continua nos aconselhando. Existe realmente um anjo guarda, um espírito protetor, e ele nos acompanha durante toda a existência.